E já estamos de volta ao vivo e em cores, agradecendo o seu carinho, a sua sintonia, a sua participação, gente. Hoje é um assunto muito interessante, câncer de mama, prevenção ao câncer de mama, Outubro Rosa. E aqui estamos recebendo hoje o nosso doutor Renato Torresan, é o nosso médico mastologista, tem 500 mil títulos, mas está partilhando as informações, a sua sabedoria aqui conosco para ajudar você, ajudar a população ainda mais, ter informações para cuidar mais e melhor da sua saúde, principalmente a prevenção de todo o surgimento do câncer de mama. E quando uma doença, o câncer de mama, por exemplo, é tratado precocemente, né, as chances de cura acima de 95%. Então, olha, tá vendo? Essa é fundamental a informação. Lembrando também que estamos ao vivo pelas redes sociais, pelo Rede Século XXI, você pode compartilhar o link para outras pessoas também interagirem e participar conosco, viu? Nós temos algumas informações atualizadas aí que nós queremos trazer para você, para ver o que no Brasil hoje se vive essa realidade, o que a gente pode de estatística trazer para você. Vamos acompanhar. A professora Rosilda transformou o medo de uma doença grave em luta. No ano passado, ela foi diagnosticada com câncer de mama e teve que retirar um dos seios. No processo de tratamento da doença, escreveu um livro para ajudar outras mulheres. Para que elas entendam que tem cura, que tem tratamento e que sim, a gente pode passar por essa fase, uma fase realmente que passa. E que dá tudo certo no final. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos realizou um seminário para debater quais são os direitos das mulheres vítimas dessa doença, quais ações podem ser tomadas por estados e municípios e quais são os novos tratamentos alternativos. O câncer de mama e de colo do útero representam mais de 37% dos novos casos da doença no Brasil. Tirando de pele, o câncer de mama é o mais frequente entre as mulheres das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do país. Quando detectado nas fases iniciais, ele pode ser tratado de forma mais rápida e menos agressiva. Por isso, a importância do autoexame e da mamografia. O governo federal trabalha para que as mulheres tenham acesso aos exames e ao tratamento. Que a gente não fique com essa campanha linda, iluminando um prédio aqui, iluminando uma praça ali, todo mundo de camiseta rosa falando que essa realidade chegue lá onde nunca a política pública chegou. É naquela tia, naquela avó, naquela mulher que a política pública não chegou, que nós estamos pensando nesse governo. Claro, é compartilhar as informações, é envolver um número maior de pessoas, para justamente todos possam ser alcançados assim, com essas informações, muito mais que informações, com o tratamento. É isso que a gente quer, por isso que existe aqui o Vida e Saúde, a Rede Século XXI se compromete com esse projeto, viu? O doutor, o fato de ter a mama se manifestar, gentilmente quando faz câncer de mama, quer dizer, é claro, o volume maior é nas mulheres, mas sim, aparece também nos homens como? Que sinais, né? Porque a mama é dos homens e das mulheres, e aí, doutor, nos homens? Parece sim, Frei. A incidência é pequena, em torno de 1% dos casos ocorre nos homens. E no homem acaba sendo muito mais fácil o diagnóstico, e o diagnóstico é clínico, né? Eles percebem um nódulo, percebem um caroço, geralmente atrás do mamilo. E esse carocinho vai crescendo, pode incomodar e às vezes ele vai crescendo e acaba acometendo a pele do mamilo. O grande problema nos homens é que também não é uma doença pensada, né? E muitos postergam isso. Quantas vezes eu já não vi homens que chegaram com câncer de mama que tinham sido drenados no pronto-socorro, como se fosse uma infecção, alguma coisa assim, né? Quer dizer, sempre aquela história, eu acho que eu bati, estava trabalhando, apareceu, foi um hematoma, e na verdade não é normal um homem ter um nódulo de mama, né? E o que mais se percebe é realmente um nódulo, né? Um carocinho atrás do mamilo e eventualmente já com acometimento, com uma feridinha na pele ali. E, então isso é um caso, geralmente são casos mais avançados no homem. Né? O diagnóstico é mais tardio no homem justamente pela falta de suspeição. Ele também tem esse tipo de secreção, doutor? Tem? Pode ter também. O tipo de tumor é o mesmo, o tratamento é o mesmo também. A não ser evidente pela cirurgia, que a cirurgia no homem geralmente é retirada de toda a região mamária, porque você não consegue conservar, né, a mama, tendo visto o tamanho reduzido da mama do homem.
né? Mas o tratamento é exatamente igual e não tem diferenças em relação aos tumores das mulheres, exceto o fato que o diagnóstico no homem geralmente é mais tardio. Entendi. Mais tardio porque tem a ver também com próstata, alguma coisa assim? Não, doutor? Simplesmente isolado. Exatamente. Mas assim, pode aparecer em qualquer fase da vida? Nos idosos. Mais idosos. Mais comum nos idosos. A partir, mais ou menos, estatisticamente? Geralmente os mais idosos, não tem estatísticas muito bem precisas em relação aos homens, né? Em relação aos casos de câncer de mama hereditários, existe um tipo de gene que nós temos, chamado de BRCA2, que quando é mutado, e aí a pessoa pode herdar dos pais, seja homem ou mulher, herdando dos pais. Quando o homem herda esse gene mutado, chamado BRCA2, a chance passa a 8% no decorrer da vida, de 1 para 8%. Aumenta em 8 vezes a chance em ter câncer de mama. Doutor, eu escrevi, inclusive aqui na revista Brasil Cristão, esses fatores de risco. A gente citou aqui que o senhor falou, a obesidade, o tabagismo, o fator idade, hereditariedade. Sim. Também. Isso tudo se repete para os homens, ou seja, os fatores de risco da mulher também são os fatores de risco do homem, doutor? Ou seja, a avó teve câncer de mama, os netos têm que prestar atenção, a mãe teve câncer de mama, os filhos têm que prestar atenção? Se repete no homem apenas nessa questão quando existe, nesses casos de câncer hereditário, onde existe essa mutação já conhecida, né? E algumas mutações apenas associadas a câncer de mama no homem. Então, geralmente, respondendo, aquele homem que tem uma família com uma história positiva de câncer de mama, nas mulheres, ele não tem, a princípio, um aumento de risco. Tá. A não ser situações muito específicas. A obesidade no homem também não é um fator de risco para câncer de mama, etc. Quer dizer, se é muito pequeno. Se o pai teve? Se o pai teve, existe uma suspeita grande que ele tenha herdado, que ele seja portador de uma dessas mutações. Entendi. Aí sim, há uma indicação da pesquisa no filho. Ok, entendi. No pai e no filho, né? Entendi. Sempre essas pesquisas genéticas começam no indivíduo que teve o câncer. Então, isso é muito comum no consultório. As pacientes veem, olha, estou muito preocupada porque minha mãe teve câncer, minha tia teve, minhas 2 primas, etc. Como eu faço? Porque quero fazer um teste genético. Como fazer isso? Então, geralmente, a gente começa a pesquisa genética, quando era indicada, o que nos norteia realmente é a história familiar, na pessoa que teve o câncer, sempre assim, né? E depois se estende àquelas que não tiveram. Doutor, mais fácil encontrar a mutação nessas pessoas. As pessoas já estão se manifestando, graças a Deus, a gente incentiva a sua participação, porque queremos responder as perguntas que você tem dúvidas. A dona Ivani Guimarães, de Osasco, São Paulo. Obrigado, dona Ivani, que Deus abençoe. Eu gostaria de saber se quando a pessoa tem as mamas densas, é provável que ela venha a ter câncer de mama? Pergunta a nossa amiga dona Ivani, doutor. É uma pergunta bastante pertinente. O que é mama densa? Primeiro, o que é mama densa? Né? A densidade mamária é uma terminologia que vem da mamografia, ou seja, quando a mulher faz uma mamografia e a mamografia mostra uma quantidade relativa grande de glândula mamária em detrimento de gordura, a mama é densa. As mamas que são mais gordurosas são menos densas. Então, nesta mulher que tem mama densa, se considerava até um tempo atrás de que elas poderiam ter mais câncer de mama por uma dificuldade de diagnóstico. A mamografia não é um bom exame em mamas densas, ela falha, e falha bastante. Tá? Agora, a densidade mamária já foi estudado simplesmente como uma variável isolada. Então, aquela mulher que tem mama densa, independente da dificuldade de diagnóstico que ocorre, ela tem realmente um risco pouco aumentado para câncer de mama. Não é um risco muito aumentado, mas é pouco aumentado. Então, não é que ela vai provavelmente ter o câncer, mas ela tem uma chance maior de ter câncer. O senhor falou assim, doutor, que para quem tem mama densa, a mamografia às vezes é falha. Então, se é falha a mamografia, qual um outro exame que pode ser complementar, doutor? Então, a recomendação para aquela mulher que tem mama densa na mamografia é complementar o exame com ultrassonografia ou ecografia. Tá. Essa é a recomendação. Fazendo isso, a acurácia do diagnóstico acaba sendo bastante alta. Mamografia mais ultrassonografia. Mas ainda, a mamografia é o disparado, o exame que mais... A mamografia é o exame que, sim... Primeira,
existem 3 exames de imagem que nós podemos utilizar para detectar câncer de mama ou fazer diagnóstico de lesões mamárias, que é a mamografia, o ultrassom ou ecografia, né, e a ressonância magnética. São exames totalmente diferentes. Cada um deles tem suas indicações mais precisas e eles podem ser complementares um ao outro. Então é importante saber indicar qual é o primeiro exame a ser feito. Então, a partir de que idade, doutor? Então, num momento de rastreamento, o que é o rastreamento? Isso é um dado importante. O que é o rastreamento? O rastreamento, ele deve ser feito sempre em mulheres que não sentem nada, que estão assintomáticas e que estão numa fase da vida mais exposta. Que é aquela visita ao médico, a visita preventiva. Exatamente, tá? Então, recomenda-se aqui no Brasil, pelo Ministério da Saúde, que as mulheres comecem o rastreamento para câncer de mama após os 50 anos de idade. Tá. A Sociedade de Mastologia, Ginecologia, Oncologia, etc., elas recomendam que esse rastreamento comece após os 40 anos. Por que isso? Porque tem uma série de dados no Brasil que mostra que a nossa população com câncer de mama entre 40 e 50 anos, ela é maior proporcionalmente do que nos países desenvolvidos. E esses dados do rastreamento acima de 50 anos vêm dos países desenvolvidos. Foram trabalhos feitos nos países nórdicos, feitos no Canadá e nos Estados Unidos faz 20 ou 30 anos. Tá? Mas em países como o Brasil, Chile, Argentina, África do Sul, há uma porcentagem maior. Por exemplo, na Unicamp, a porcentagem de mulheres abaixo de 50 anos com câncer de mama chega a 40%. Em algumas cidades aqui no Brasil, como Goiânia, chega a 45% ou 50%. Quer dizer, então, nos países desenvolvidos, isso é em torno de 20% a 30%. Entendi. Tá? Então, se recomenda sociedades aqui no Brasil acima de 40 anos, mas o Ministério da Saúde acima de 50 anos. Então, é para aquela mulher que não sente nada, ela vai fazer a sua rotina anual. Ponto. Aí, neste caso, a mamografia ela já foi testada e ela acaba sendo melhor, pelo menos em custo-benefício, que os outros exames. Porque ela já foi testada e a mulher fazendo mamografia rotineiramente nessa faixa etária, ela tem um diagnóstico mais precoce e diminui-se o número de morte pela doença, uma vez que o tratamento é instituído. O ultrassom tem um problema sério em fazer um rastreamento, porque o ultrassom é um exame que depende muito de quem faz o exame. Essa variável influencia muito o exame. Aquele médico que faz o exame... Um profissional. Você pode fazer o exame em 10 segundos, em 10 minutos, quer dizer, o nível de atenção do médico pode influenciar tremendamente. Pode fazer a diferença. Tremendamente. Diferente da mamografia, que é um filme, onde eu posso ver esse filme aqui, fora daqui, em outro país. Em alguns países a mulher faz a mamografia e quem analisa, na verdade, é um médico que está em outro local por telemedicina. Não tem muita variabilidade, assim como a ressonância também. Mas o ultrassom tem esse problema. É difícil, não é um método muito... a reprodutibilidade dele não é muito boa. É difícil ter bons profissionais. E a ressonância é um bom exame, no entanto é muito caro, é um exame demorado, demora 30, 40 minutos, contrastado. E existe um problema da ressonância que tem um número muito grande de falsos positivos, é muito sensível o exame. Então, ela mostra muita coisa que, na verdade, não é câncer, mas você tem que fazer biópsia. Entendi. E isso dificulta muito essa avaliação. Então, de maneira geral, a mamografia é um exame excelente? Não, está muito longe de ser excelente. Mas, como rastreamento da população que não sente nada, ele é melhor. Tá? Okay. Agora, quando a mulher sente alguma coisa, estou sentindo um nódulo, estou sentindo uma secreção, aí depende caso a caso, né? Depende da idade, etc. Você pode escolher esses exames, um ou outro, ou todos eles. Que maravilha, gente. Quantas informações valiosíssimas. Daqui um pouquinho a gente vai ver um caso de superação. Uma pessoa que foi detectada um câncer de mama, enfim, fez o tratamento, uma história linda e emocionante de superação, viu? Você está lembrado que no bloco passado, eu terminei o bloco passado falando assim do Canal da Graça, do Carnezinho, para ajudar a obra aqui na Mansão Mental. Uma das outras maneiras também de ajudar está aqui, ó, está aqui nas minhas mãos, o terço, né, o terço das mãos ensanguentadas, aliás, o terço das mãos, a obra, o Canal da Graça está aqui, inclusive tem vários simbolismos, o muro, né, a construção do muro, é um terço que representa essa fase da construção, fase hidráulica,
Então representa esse momento tão especial. Tem os quadradinhos aqui que representam o muro, tem a própria simbolismo da igreja que vai ser construída, enfim, os caninhos aqui, como por exemplo aqui representam o momento da hidráulico. Então é mais uma maneira para você, lindo, transparente, meio perolado aqui, né? Tem uma consistência bonita, é mais uma maneira para você ajudar na construção da nossa igreja, viu gente? E com essa dica aqui no nosso Shopping Católico, esqueci de falar assim tudo onde? No Shopping Católico, mas você viu que está escrito aí embaixo, viu? Vou chamar o intervalo, na sequência temos perguntas que estão chegando pelo telefone, perguntas que estão chegando pelas nossas redes sociais e o Dr. Renato tem muito trabalho pela frente. Então, isso e muito mais, e a sua pergunta a gente responde no próximo bloco, só para você que está acompanhando. A gente volta já.